Caio, começa aí. Quem colocou você no kart? Quem foi o louco que meteu você num kart e falou, eu comecei com 3 anos. Meu presente de 3 anos foi um mini quadriciclo, que meu pai, pra quem não sabe, ele fez Rally dos Sertões, era piloto de Dakar, e então a carreira dele inteira foi tudo na terra. E aí com 3 anos, ele e meu tio, que meu tio era fissurado também em rally, meus primos correram de rally quando eram pequenos também, me deram um quadriciclo de presente. Aí dos 3 até os 8, eu, andava de quadriciclo, moto, tudo com meu pai, acompanhava ele nos rallies, eu amava. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu treinando com meu pai numa pistinha de rally que a gente ia pra Itu, eu acabei me quebrando, quebrei vértebra, quebrei... Com o quadriciclo? Com o quadriciclo, acabei saltando e caindo. E aí, eu tive que ficar uns 2, 3 meses parado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já cortou na hora. Corta tudo. Ela falou, isso aí você não vai mais fazer, porque ela via meu pai voltando da Dakar todo quebrado sempre e tudo mais. Então ela falou, isso aí eu não quero que você faça, você tem 8 anos, já tá todo quebrado aí. Então vamos arrumar outra coisa pra você fazer. E eu, não... vou pro kart, é mais seguro. eu fazia esporte, mas não é que eu era bom em muito esporte, assim. Futebol eu jogava no gol, porque eu não conseguia jogar no campo. Tênis jogava mal, não dá muito bem. E aí meu pai falou, tem o kart. E ele conhecia o Valtinho na época, que tem uma equipe de kart até hoje. O Valtinho correu, Valtinho Travalini, é. E aí eles tinham algum negócio junto, que meu pai também mexe com carro. E aí eu comecei a andar de indoor no começo, depois, já me deu um mirinzinho quando eu tinha 8, 9 anos. E aí o Valtinho, no começo da minha carreira, foi em 2009, que eu não comecei a andar. Ele falou, você vai fazer um ano treinando e 2010 vai ser o ano que você vai participar de corrida e tudo mais. E aí eu fiquei um ano, só treinando, andava umas 3, 4 vezes por semana, quando eu tinha 8, 9 anos. E aí 2010 foi o meu primeiro ano que eu disputei campeonato e comecei a correr. E 2010, 11, 12, acho que eu consegui ter uma boa carreira no kart, mirim, cadete, júnior menor, foi onde eu consegui. Júnior menor, principalmente, foi quando eu comecei a me destacar mais. Mirim e cadete eu andava bem, fui vice-campeão brasileiro e tudo mais, mas eu ainda era muito, muito cru. O Valtinho, ele sempre me ensinou a andar, mas nunca me ensinou a defender, nunca me ensinou a nada. Então, eu sempre perdi a corrida na última volta, isso eu cansei de perder a corrida na última volta, nunca consegui olhar para trás direito, porque ele sempre, me ensinou a andar rápido, nunca me ensinou a defender nada. Então, eu comecei assim. E aí, júnior menor, que eu comecei a entender mais a dinâmica de uma corrida, foi quando eu comecei a me destacar e ganhar campeonato no Brasil. E acabei chamando a atenção de algumas pessoas aqui no Brasil. E o Gastão Fraguas, que também foi campeão mundial de kart, que trabalha comigo até hoje, falou, cara, acho que você acelera, vamos pra Europa pra ver se acelera mesmo. Mesmo. E aí você começou a correr pela Beetle, ou não? Não, eu comecei de Cosmic. Eu comecei na equipe do Gastão, quer dizer, na equipe que ele correu, o Carrapa também correu lá. E eu comecei andando lá. Era uma equipe... Tem a Tony Kart oficial, fábrica, e a Cosmic é uma equipe satélite. É a mesma coisa da Tony Kart, só que em vez de ser Tony Kart é Cosmic. Então, o mesmo material, mesmo motor, mesmo tudo. E aí eu fui pra lá. Eu lembro que você só podia correr com 13 anos na época na OK Júnior, né? Que era a Júnior de lá. E quando eu fui eu tinha 12. Eu fiz 13 na semana da minha primeira corrida na Europa, que foi um WSK. Que, pra quem não entende, WSK é as corridas que de janeiro até maio a Europa faz esse WSK, que é o World Series Karting. E aí depois começa o Campeonato Europeu e Mundial. Então, toda a preparação para o Europeu e Mundial é feita nesse... O WSK é antes do Europeu e Mundial. Sempre antes do Europeu e Mundial. Os mesmos pilotos que correm... Mesmo piloto, mesma equipe. Só para encher o campeonato, porque o Mundial é só um final de semana. Então, então é difícil começar a fazer corrida o ano todo. Aí tem esse campeonato... um pouco mais perto do... Tem esse campeonato aí pra gente... ter corridas, né, para se preparar mais para o Mundial. E também ter o Europeu no meio disso. Tá? O Europeu na época eram 3 corridas só, e o WSK sempre eram 4 ou 5. Então você fazia essas 4, 5 no começo do ano, e depois Europeu e Mundial. Era tudo um seguido do outro. E aí era sempre assim. E aí eu comecei fazendo um WSK na Itália, na semana do meu aniversário. E, cara, essa corrida pra mim foi surreal. Uma experiência, assim, que eu nunca esperava. Eu saí no Brasil... Cara, minha vida no Brasil era muito fácil. Eu tinha 50 mecânicos, tinha o Valtinho, eu chegava... Você estava em casa também, sentava e guiava. Sentava, guiava, não sabia fazer nada. Nunca troquei um pneu, nunca fiz nada no Brasil, nada.
E eu ia comer uma coxinha, tomava uma Pepsi, sentava, bum, nada. E eu cheguei na Europa, eu tomei um choque. Lá é meio solitário, né? Você fica para entrar dentro do parque fechado, que é onde você vai para sair para corrida, você só pode entrar com o seu mecânico. Então, formação de grid, onde você pega o pneu, você vai com o pneu, vai para um parque fechado, para todo mundo sair com o pneu igual, para ninguém fazer um trambique. Então, você vai para o parque fechado com o seu kart sem pneu e lá dentro você monta o pneu para você poder ir correr. Então, todo esse processo tem que fazer sozinho com o mecânico, que não acontece no Brasil. Então, ele tinha 13 anos. Cara, eu tinha 12 anos e eu sempre tive, minha família comigo, que meu pai sempre me acompanhava. Eu sempre tinha 2 mecânicos ali no meu kart, porque o Valtinho sempre me priorizava um pouquinho. E tinha o Valtinho também. Então, cara, eu não mexia no meu kart. Quem mexia era meus mecânicos, eu ficava sentadinho. Tava confortável demais. Eu falava o que eu queria, eu falava, eu acho que o kart tá assim, assim, assado, meu motor não anda e... Só chorava, não falava mais nada. E, cara, quando eu cheguei na Europa... Completamente diferente. Não, o choque cultural. O choque é bizarro. Lá, aqui no Brasil, eu disputava com 6, 7 outros pilotos que podiam ou não ganhar a corrida ali. Lá você tem 20 bem forte para ganhar a corrida e o grid inteiro, de 110. O grid de mais de 100 e com 20 caras que são muito bons. Tão bons quanto você. Então, ali onde junta a galera do mundo... É diferente. Do mundo inteiro. E para se destacar, cara, você tem que fazer acontecer. E fora da pista, principalmente. Então, acho que esse choque que fora da pista eu nunca fiz nada, eu nunca treinei. Você pega a molecada que vem dos 8 aos 12 na Inglaterra, na Europa. Todos esses moleques, o cara nasceu pra matar. O cara nasceu pra matar. E você chega lá, eu cheguei de paraquedas, nunca tinha pego um peso na minha vida. Sangue frio, eu era gordinho, não tem amizade. Os moleque com 10 anos, preparador físico. Exatamente. O cara aquecendo, fazendo um malabarismo lá, pulando corda, eu olhando assim, 8 da manhã. Ele comendo cheeseburger. Exato. O que esse cara tá fazendo aqui, né? Com quem que você ia? Na primeira vez foi o Gastão. Gastão e Valtinho, que eram o meu... Assim, o Gastão, na época eu não conhecia muito ele. Então ele falou, cara, eu vou levar o Valtinho, que é o seu chefe de equipe, é o que você sempre teve muito contato, para ir com você e fazer essa adaptação. E o Valtinho correu na Europa, então ele conhecia uma galera old school, assim. Então, para mim, foi bem legal. E aí eu cheguei lá, fiz essa primeira corrida, eu lembro que... Até hoje eu não esqueço, assim. Eu classifiquei bem e eu largava lá... Porque o grid é muito grande, tem a classificação, e depois da classificação você tem várias hits, e elas são divididas em grupo. Então tem A, B, C, D, E, e aí corre A contra B, A contra C, e aí quem fizer menos pontos, larga em primeiro, segundo, terceiro na pré-final. Então, para você fazer menos pontos, primeiro, você ganha hit, você faz 0 pontos. Aí o segundo faz 2, terceiro faz 3, tá, assim, entendi. E aí quem fizer menos pontos, larga em primeiro, segundo, terceiro na pré-final. E se você não tiver entre os 34, pode ir para casa. Tchau. Você nem chega na pista domingo. Então, você só vai uma merda, né? Mas é só de 110 já... Vai até o sábado. Vai até o sábado. Acaba o fim de semana antes. Metade já sai sábado pra casa. E aí eu cheguei lá, eu classifiquei bem, eu largava, acho que todas as minhas hits em quinto no grupo A. Eu classifiquei acho que em 12º, alguma coisa assim. E a minha primeira largada, eu sei que... Eu lembro até hoje que deu um enrosquinho, eu fui pra primeiro, eu entrei em choque. Meu corpo parou, não sabia o que fazer. Eu em primeiro na hit, eu entrei totalmente em choque. Não sabia o que fazer. Não tem mais kart na minha frente, o que eu faço? O que eu faço? Porque... Como andar rápido, né? Eu ia seguir a galera, assim, na classificação e tal, mas, andar sozinho, eu não conseguia andar muito, porque pra mim na época era um pouquinho difícil. E quando eu fui pra primeiro, eu lembro essa memória até hoje, que eu entrei em choque. Comecei a errar tudo. E aí acho que a hit eu devo ter chegado entre os 5 primeiros, aí depois fui indo e tudo mais. E acho que a final... Mas por que esse choque, assim? Porque você já tinha experienciado isso no Brasil. Mais emoção. É emoção de ser responsabilidade. Você tá em primeiro e, cara, você... Num negócio importante, novo... É diferente. Por mais que o Gastão, o Valtinho sempre me falavam a mesma coisa. Eu chegava na pista, eles viam que eu tava um pouquinho nervoso, eles falavam, cara... O que muda é a pista e o clima. Porque é um kart com 4 pneus, com volante, com acelerador e freio. O que você faz no Brasil... Mesma coisa. Porque você não fazia aqui, porque é a mesma coisa. E, só que, quando você senta ali, não é a mesma coisa. Aqui eu tava correndo com a galera que eu conhecia. Eu saía, trocava uma ideia, ia jantar com um ali, outro, ia jogar bola com os moleques. Na Europa eu não conhecia ninguém. E eu cheguei de paraquedas, chega de paraquedas lá, você só toma porrada.
Até você começar a dar de volta pra te respeitarem, esquece. Foi a primeira coisa que me falaram. São poucos que chegam lá na primeira corrida e andam entre os 5. Então, assim, a galera fica impressionada. Porque você aí tem gera meio gera um zoom, né? Todo mundo fica te olhando. Pô, o que esse cara caiu de paraquedas aqui? Tá andando entre os 5. Você tem a panelinha lá da galera que é o piloto oficial daqui, piloto oficial dali, que sempre ganha corrida. Filho do não sei quem. Os caras que sempre estão andando na frente ali, de vez em quando aparece um ou outro, mas os 10 primeiros, 7 sempre são os mesmos. Então, quando eu cheguei ali, de cara eu já me enfiei ali, começaram a olhar pra mim e falar, quem que é esse cara? E começaram a me dar porrada. Tipo, as hits, eu lembro que as últimas 2 eu nem terminei, porque eu bati. E até eu bater de volta, eu tive que bater de volta. Porque a primeira coisa que meu chefe de equipe falou, cara, se alguém te desrespeitar, que seja treino, que seja qualquer coisa, dá de volta. Retruca. Você tem que dar de volta. Mostra que você tá aí. Então, treino, o cara atrapalhou sua respeito, volta. mesmo no treininho. O cara atrapalhou sua volta. Maciando o motor. O cara bateu em você, amaciando o motor. Você acelera e dá no cara de novo. Porque senão ele vai todo mundo fala também. Não esquece. Ali, esse cara passar. aí, quando você for, ele tira o pé. Então, todos que vão pra você vai tirar o pé. O melhor é você dar uma de louco. É ninguém. Às vezes você dá uma de louco uma vez. Os caras falam, esse aí, cara. Não quero virar o target dele.